Que as palavras do Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Querida comunidade, hoje celebramos a Epifania, que quer dizer a manifestação do Senhor, mas não para os judeus, para o povo da aliança. Essa manifestação de hoje é para o povo pagão, para os gentios, grupo que nós estamos incluídos. Nós não somos descendentes de Abraão, segundo o sangue. Nós somos descendentes de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Os judeus esperavam o Messias para eles, e de fato, a promessa foi feita a eles. Mas Deus surpreende sempre. E ao se encarnar, alargou a esperança e incluiu os não-judeus, os pagãos. Isso São Paulo vai entender muito tempo depois da ressurreição, quando Paulo se transforma em apóstolo dos gentios. Mas já hoje, ainda na oitava de Natal, Jesus, menino, recebe uma visita muito estranha. 3 reis do Oriente, portanto pagãos, não conhecem a lei de Moisés, não conhecem a promessa. Então, como é que eles descobriram que havia uma profecia que nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Como é isso? E aqui a gente já vê a beleza de Deus. Deus cria um meio ordinário para a salvação, mas Ele mesmo está livre para salvar como Ele quer e criar vários outros caminhos para que todos cheguem a Ele. Isso é bonito, porque esses reis magos não conheciam a promessa, não tinham a lei de Moisés, mas estudando na ciência deles, o Espírito Santo foi guiando-os até Jesus. Veja que caminhada bonita que eles fazem. Sai da terra deles, seguindo uma estrela. Isso é uma esperança. Não tem nada garantido. Saíram na esperança de encontrar o rei. Tem muita gente que não se salva porque não tem esperança e não segue os sinais que Deus abundantemente nos dá. Deus nunca fica em silêncio. Se a gente for olhar na história católica, quantos santos e santas se converteram porque entenderam os sinais de Deus? Por exemplo, a primeira mulher filósofa judia que ganhou a primeira cátedra na Alemanha, Edith Stein, foi visitar uns amigos. Na casa dos tais amigos, no quarto de hóspede, havia um livro. De quem era o livro? Quem lembra? Alguém sabe? Levanta a mãozinha, vou ver. Não? É? Isso! O livro Santa Teresa d'Ávila. Edith Stein era judia, começou a ler, leu num fôlego só. Quando terminou, disse: é isso que eu quero para a minha vida. E transformou-se em Santa Teresa Benedita da Cruz. Morreu em Auschwitz, no campo de concentração. Freira católica e judia com seu povo. Por causa de um livro. Foi a estrela dela. E quem não conhece a história de Santo Inácio de Loyola? Um combatente. E em um conflito bélico, ficou ferido, foi para o hospital de campanha, como estava lá com a perna machucada, disse: me dá algum livro para eu ler aí. Só tinha livro
religioso. Ele disse, mas só tem isso, não tem nada de cavalaria. Não, só tem isso. E ele leu, qual livro? Bora ver se está certo agora. Qual livro que Santo Inácio leu? Gente, tem gente até lá de fora, cheio, ninguém sabe. Vão ler, católicos. Não vou dizer não, só para deixar curiosos. Então, Santo Inácio leu aquele belo livro e disse, é isso que eu quero. E fundou a Companhia de Jesus, os jesuítas, uma ordem maravilhosa. Pois bem, esses magos também viram a estrela e entenderam. E foram seguindo a estrela. Agora, meus irmãos, ninguém se iluda. Qualquer graça que Deus nos dá fora da igreja, só nos leva até a porta da igreja. Precisa da graça de Deus. Os magos foram até onde? Herodes. E o inimigo serviu de meio, porque eles chegaram lá e perguntaram a Herodes, onde é que vai nascer o menino? E Herodes também não sabia, mandou pesquisar, olha aí nas escrituras. E agora os magos vão ser guiados pela Sagrada Escritura. Não é aqui, é em Belém. É em Belém. Meus irmãos, eles seguem até lá. Veja que a palavra diz, eles foram adorar Jesus. Qual é a finalidade da nossa vida, irmãos? É conhecer, amar e adorar a Deus. Quem não entendeu isso ainda, está perdendo seu tempo nessa terra. E vai se decepcionar mais cedo ou mais tarde. A razão da vida do homem é conhecer, amar e adorar a Deus. É por isso que ele veio ao nosso encontro com uma criança. É tão fácil acolher uma criança. É tão fácil amar uma criança. Só não tem como adorá-la. Tem que ter algo mais para adorar. E profeticamente esses reis, claro, é uma profecia, eles não têm o domínio do que estão fazendo, porque os presentes que eles oferecem ao menino Jesus são enigmáticos. O primeiro oferece ouro. Quem foi que recebeu ouro aqui quando nasceu? Ninguém. Quem recebe ouro é a realeza. Depois era incenso ao menino. Quem dá incenso a uma criança? Incenso é para a divindade. Acabamos de usar aqui no altar. E o terceiro, mirra. A mirra é para quem está morto, para embalsamar um corpo. Olha que presentes proféticos. Os pagãos, ao encontrar Jesus, já profetizaram o que Jesus vai fazer. O ouro diz, ele é rei. O incenso, ele não é qualquer rei, ele é Deus. E a mirra diz, ele vai morrer. É a profecia dos três presentes. Depois que eles adoram Jesus, em sonhos são avisados para voltar por outro caminho. Isso quer dizer, irmãos, que depois que você faz um caminho até Jesus, não volte mais pelo mesmo caminho. Tem que trilhar agora outro caminho, o caminho do próprio Cristo. É por isso que muitas vezes as nossas conversões, elas demoram a apresentar os frutos. Porque a gente tem uma mania de caminhar nos mesmos caminhos, fazer as mesmas coisas e querer um resultado diferente. Não pode. Quem conhece Jesus deve trilhar outro caminho. Deve ter uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento, uma mudança de comportamento, para experimentar a graça que vem de Deus. Às vezes a gente não entendeu isso. A gente vem à missa, mas vai ao mesmo lugar, tem as mesmas amizades, tem os mesmos vícios, as mesmas preguiças e por aí vai. A gente quer que Deus faça tudo, e Ele faz às vezes, mas nem sempre. Ele deixa uma parte para nós. Você não viu na ressurreição de Lázaro? Deus que pode ressuscitar um morto,
não tirou a pedra, ele disse: tirem a pedra. É porque ele mesmo não tirou a pedra, e era uma pedra pesada. Porque ressuscitar só Deus pode. Agora tirar a pedra, meu amigo, qualquer um pode. Eu e você, se a gente se juntar uns 3 ou 4, a gente faz uma pedra. Então façamos a nossa parte. Trilhemos o nosso caminho como os reis magos fizeram. Eles caminharam. Não sei se vocês perceberam, nossa vida é sempre um caminhar. A igreja sai de casa para cá, você venha de carro ou não, é uma caminhada. Aqui a procissão entra em caminhada. Nossa vida é uma caminhada até a última parada, que é perto de Jesus. Por isso que estamos aqui hoje, nesse domingo, depois de vocês terem ficado com a família, saído para se divertir, curtido o domingo, tem a Santa Missa, que ou é de manhã ou é à noite. Tem que cumprir o preceito de escutar o Senhor, de cantar um salmo de louvor, como fizeram agora há pouco, de pedir perdão, como começaram a missa, e daqui a pouco, o mais importante, tudo isso é para chegar corações ao alto, na comunhão. Esse menino ficou adulto, esse adulto se deu como cordeiro, para fortalecer a cada um de nós na caminhada. Não sei se você já caiu a ficha. Todo domingo acontece o maior milagre da história. É maior milagre do que um cego enxergar, um aleijado andar, um morto ressuscitar. Todo domingo você presencia o maior dos milagres. Qual é, Josivaldo? Não, Josivaldo. Todo domingo você presencia o maior dos milagres. Diga, ministro da Eucaristia, qual é? Isso, a transubstanciação. A mudança de pão em verdadeiro corpo de Jesus. A mudança de vinho em verdadeiro sangue do Redentor. Isso acontece de uma maneira singela e simples, pelas mãos dos pobres sacerdotes. Deus faz o maior milagre de todos. E tem católico que fica meio dormindo na missa, cochilando, já está no terceiro sono que eu estou vendo ali, não sei o que, etc, etc. Perde a graça que passa. Santo Agostinho dizia: eu só tenho medo de uma coisa, de perder a graça quando ela passa. Nós temos uma música que diz isso: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Então, meus irmãos, aproveitemos esse grande milagre que Deus nos dá todo domingo. É quase que oculto. Assim como naquele menino estava escondido a divindade, se você olhasse para Jesus menino, dizia: não vejo nada além de um menino. Claro, está oculto a divindade, mas esse menino pôs medo, um rei, Herodes, e toda a cidade ficou perturbada. Por quê? Por causa do menino. Esse menino, para que ele fugisse, outras crianças, outros bebês tiveram que dar a vida por ele, os santos inocentes. Ele é Deus e se faz presente na Eucaristia. Então, caros católicos, não vamos cair na rotina má. Tem uma rotina boa, mas tem uma rotina má. E tem católico que está na missa, mas como diz o outro, está na missa, mas não vê o padre, não entende, fica com cara de paisagem, não sabe o que está acontecendo. Por que não sabe o que está acontecendo? Porque não reza, não lê, não estuda, não caminha, não se aprofunda. Aí não sabe muita coisa. Aí pensa que o padre é coach. Tem muito padre coach aí, mas coach para cá e coach para lá não salva ninguém. A missa não é um auditório para ser animado. A missa é uma assembleia que veio para adorar, como os reis magos fizeram. Vocês não vieram aqui para se divertir, para sair aliviado, chorando. Não, não foi para isso. Vieram aqui para prestar adoração a Deus. E só se faz isso com consciência, não dormindo, não cochilando, não
olhando para o relógio, esperando que não estivesse tomando remédio controlado. Não. Se faz em paz, olhando para a cruz, esperando a hora da consagração, para comungar o alimento que nos salva. Pois bem, esses 3 reis magos encontraram tudo isso em Jesus. Voltaram felizes para casa, mas não mais pagãos, voltaram cristãos. E hoje eles estão no céu, porque encontraram Jesus. Se você tem alguém na sua família que não encontrou Cristo ainda, reze por eles. E vai ser tão triste no fim das contas, chegar no céu e não encontrar os nossos entes queridos e amigos. Tem muita gente que brinca nessa vida, mas o trem está passando. Logo, logo vai passar. A Escritura diz: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Porque vai chegar um dia em que vão procurar e não vão encontrá-lo. Vão clamar e Ele não vai responder. Porque o tempo da graça passou. Então, meus irmãos felizes são vocês que hoje vieram adorar Jesus. Vieram recordar aquela visita dos Reis Magos. E que nosso Senhor seja conhecido, amado e adorado por toda a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.